Fala galera, seja bem-vindo a mais um Fluxcast. Fluxcast aqui com Carol. Hey. Gustavo. Oi. Eu estou usando a voz de locutor aqui hoje, porque hoje nós vamos falar sobre quando tudo isso vai passar. Tudo isso o quê, né? Tudo isso. A uva. Porque até a uva passa. Piadas do Gustavo, Porta-Copa, @Porta-Copa, gente. Muito Todo bom, dia cara, muito Imperdível. bom, muito bom. Então assim, galera, olha, quando tudo isso vai passar? Isso o que, né? Já deixou aqui a pergunta, Carol, né? Vamos lá, uma pandemia, sofrimento, pobreza, riqueza, mazelas, desmatamento, plástico na nariz de tartaruga. Quando que isso tudo vai passar? São perguntas assim que nos movimenta para diversas reflexões, né? Em que talvez a gente não pare para pensar assim, cara, será que a minha relação com Cristo, com o Evangelho, será que isso está gerando em mim fé, gerando em mim esperança, dentro desse contexto cultural tão complicado? Será que a gente está acreditando realmente que nós teremos uma nova vida, novos céus, nova terra? São coisas que a gente deve parar e pensar, não é? O que vocês me dizem? Inclusive, a gente já gravou aqui um podcast sobre esperança, né? Verdade. Depois teve um outro também sobre morte. Então, se você não ouviu ainda, tá aí a oportunidade. Então, seria um episódio aí complementar, mas a gente vai falar de algumas outras coisas relacionadas à fé, né? A tudo que nós temos acesso, que Deus nos promete na palavra, né? O que a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje, talvez para trazer um consolo, um alívio, né? A vida nada mais é do que a substituição dos problemas. Então, você resolve alguma coisa para surgir uma outra coisa no lugar. Então, Nossa. a vida é assim. Que motivador. Desculpa trazer isso, mas vamos chegar na realidade, gente. Não dá para ficar enrolando aqui não, entendeu? Exatamente. Mas é Vamos tipo direto isso, ao cara. ponto. Quando eu falo, tipo assim, não vai passar, não é porque, tipo assim, isso é muito pessimista, não sei o quê. Mas, cara, o mundo é problema mesmo, velho. Você tá querendo o quê, mano? Uma alegoria, serviço de casa. Você sabe, você aí, trabalhador, dono de meu casa. irmão. Você lava a roupa, estende, guarda, passa. Você lava a roupa, estende, guarda pra usar e sujar de novo, pra lavar de novo. Lava a louça, mesma coisa. Cara, por isso que Limpa o embalagem chão. descartável é lindo, velho. E o Tá vendo? O planeta. Aí, e as tartarugas? E o planeta. Pois Não é. dá. Bom, o Você não contexto pode ter aqui- tudo, meu irmão. Não dá para ter tudo. Uma coisa que a gente vê na Bíblia e, na verdade, já sabe, é que o nosso mundo é finito, né? Tudo que nós temos aqui hoje, ele estará em constante mudança, né? E também, com o aumento do consumo, nós temos um mundo que não vai aguentar, um planeta que toda hora você tira minério, você começa a desmatar para produzir ainda mais plantações aí de arroz, de soja, de milho, etc., trigo. Então, assim, nós estamos num ritmo acelerado de finitude, principalmente da terra. E quando a gente joga um cenário assim, quando isso tudo vai passar, é porque talvez a gente não veja, mas a nossa esperança está em Deus, está em Cristo, né? De que trará novos céus, nova terra. Mas na nossa percepção atual, é quase isso que o Gustavo fala. Cara, parece que nunca vai passar. E ao mesmo tempo é a percepção individual que a gente tem que ter, como a Carol disse, de responsabilidade, de entender também quem nós somos nesse cenário todo. Então, diante disso, como é que a gente pode perceber? Porque, por exemplo, a gente falou no último podcast sobre hipermodernidade, e isso lança várias coisas para o futuro, sem perder de vista também o presente. Uma coisa bem interessante, né? Então a gente olha para o futuro, a gente tem percepções para lá, sabe o que precisa ser feito, mas no presente também a gente não deixa de lado, e a gente pega esse presente e fala assim, cara, eu preciso mudar algumas coisas aqui para ter a noção do que está acontecendo, né?
O que Sim. está acontecendo com o mundo hoje, o que vai acontecer com ele lá na frente, qual é a cosmovisão cristã em cima disso tudo. Sim, eu acho que às vezes a gente vive muito em negação, sabe? A gente está vendo o que está acontecendo, mas às vezes a gente não internaliza aquilo e não acredita naquilo. Verdade. Até hoje, com mais de um ano de pandemia, às vezes eu estou andando na rua por algum motivo e eu paro para observar, tipo, 95% das pessoas de máscara, me dá um bug na mente. Eu fico pensando, cara, tipo, como assim? Tá todo que mundo... negócio é esse? Que realidade alternativa que é essa, né? Que coisa estranha. Então, eu estranho. Não sei se é porque eu saio muito pouco na rua, mas eu estranho muito, assim. É muito esquisito. Então, eu acho que nos falta mais uma aceitação da realidade. E o que é aceitação? Não é a gente cruzar os braços e falar, não, então, é assim, infelizmente, é sofrimento, é destruição, ok. Não é, você realmente entender, você compreender e você encarar de frente para que você possa mudar alguma coisa. Não mudar o mundo, mas mudar o que está ao seu alcance. A gente sempre corre para resolver os problemas, mas eles são infinitos mesmo. A vida é resolver problema, seu ou dos outros. Minha avó já falou isso aí. Basicamente isso. A vida é para resolver problema. Indo de encontro à sua pergunta, quando a gente estiver na glória, que lá não vai ter mais choro, mas vai ser festa, vai ser glória, tá ligado? E assim, do meu ponto de vista, é isso. Óbvio que assim, nossa, mas e até lá, o que é que eu vou arrumar? É outra história, mas assim, quando isso tudo vai passar? Só assim, cara, tem 2000 anos, só depois de Cristo, que a gente vive assim. E não vai ser depois do coronavírus que isso vai passar magicamente. Isso não existe. Isso nunca existiu. Já tiveram outras epidemias, pandemias e que você quiser chamar no mundo e não mudou. Só mudou, tipo assim, só mudou o problema. Eu vou chamar a atenção justamente porque você falou o enquanto isso, né? Sim. Enquanto a gente não tem essa era vindoura com Cristo, novos céus, nova terra, na glória, né? Eu quero chamar a atenção para a nossa responsabilidade nesse momento, né? De, enquanto cristão, de cuidar da terra, de pregar o evangelho, de anunciar, porque a gente vê lá em Romanos 8, que diz assim, 8:19, e fala exatamente que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Então a gente vê que nós temos uma responsabilidade, né, de pregar o evangelho, mas não só pregar, né? Bonhoeffer vai trazer aquela ideia de você internalizar, de você de ter relação íntima com o Cristo, que tendo essa relação com o Cristo, você vai ser para o seu próximo. Então, nessa atividade toda, quando fala na expectativa da manifestação, não é somente aquele negócio, aqui ó, Jesus, Deus te ama, está aqui o Evangelho, estamos aqui esse panfleto, mas é exatamente você ser, é um movimento totalmente diferente, até porque é isso que nós vamos viver na glória, né? Nós não vamos viver uma vida em que nós não fomos aqui, nós vamos viver uma vida em que o que somos aqui refletirá também lá. Sim. Então assim, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa falando assim, mas poxa, o mal existe, tem tanta gente pobre, tanta dificuldade e tal. Poxa, Deus não existe então diante desse cenário. Como é que a gente olha para esse cenário, o que a gente pensa, né? Sim, eu acho que é um desafio a gente manter essa consciência desse futuro glorioso, né? Porque a gente nunca viu, né? A própria palavra fala que a gente nunca viu, nem ouviu, né? Nunca penetrou no nosso coração aquilo que nos aguarda. Verdade. Então, eu acho que é difícil, a gente é meio Tomé às vezes, né? A gente vê as promessas, a gente ouve falar amém, mas, não, é uma realidade muito utópica, muito distante, e a gente acaba se perdendo nisso, a gente esquece disso, né? Verdade. Então, tem até uma fala do Tim Keller, que ele fala que se a gente tivesse essa consciência, né, sempre presente nas nossas mentes, será que a gente ficaria tão desanimado, né?
igual a gente fica tão triste, tão focado ali no sofrimento, nas dificuldades, porque nos falta esse foco, né? Olhar para o alto, né? No que nos espera. A gente às vezes fica remoendo. Aí ele fala aqui sobre vingança, sobre desejar o mal para aquele que te feriu, né? Ou a inveja da realidade do outro. A gente se apega muito nessas coisas pequenas e esquece que o mundo ele não é perfeito, mas ele será perfeito. Verdade. E a gente precisa aguardar com paciência o dia em que isso vai iniciar e vai ser uma eternidade pela frente, né? Então, como a nossa vida é um sopro, né? Como é isso aqui não é nada, né? Então, a gente se sente até meio insignificante, na verdade, quando para pensar nisso. Mas isso é um exercício, cara. Sabe? E eu falo que é um exercício porque eu fiz isso há poucos dias atrás. Eu sou uma pessoa extremamente estressada, ansiosa. Vocês não querem imaginar. Imaginamos. Tipo assim, eu sou a ansiedade, meu irmão. Tá E amarrado eu, em nome de eu Jesus. perco o sono e tudo isso que você imaginar. E assim, tinha um dia que eu estava extremamente estressado, cara, cheio de problema para resolver na empresa, e um monte de problema que, tipo, não era meu, sabe? Tipo assim, não era eu que tinha criado, não era eu que tinha que resolver, mas era eu que iria resolver. Sim. E eu estava assim, nossa, véi, meu Deus, o que eu vou arrumar? E eu parei e pensei, eu falei, velho, eu não vou reclamar, velho, eu vou agradecer, vou ficar feliz e não sei o quê. Tá caótico, óbvio, cara, que eu não tô me colocando na situação assim, nossa, minha vida tá horrível. Tem gente que tá muito pior, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não tô entrando nesse mérito. O que eu quero dizer é que, tipo assim, eu falei, cara, eu peguei esse momento horrível da minha vida e fiz algo que eu não tenho o costume de fazer. Minha esposa está do meu lado e ela pode comprovar isso. E eu falei assim, cara, eu vou agradecer, velho. Vou agradecer a Deus porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho uma empresa, porque eu tenho problema para resolver e eu consigo resolver os problemas, pelo menos a princípio eu consigo resolver, e eu não vou ficar olhando o lado ruim, basicamente, resumido. E tipo, cara, no final das contas eu consegui resolver os problemas. O que eu não consegui resolver, teve uma pessoa que conseguiu me ajudar e assim, foi muito mais leve. Isso não é natural meu. E para mim foi extremamente benéfico. Sim. E foi uma atitude. Foi eu chegar e falar assim, eu vou fazer isso. Não é tipo, eu não tive que fazer nada mais. É uma internalização daquela palavra de Filipenses, né? Seja a sua atitude a mesma de Cristo, né? Você, mesmo de diversas circunstâncias, sim, ele agradecia, né? Ele separava esse tempo para agradecer a Deus. Tipo isso. E sobre o que você falou, de qual que é a parte de Deus nisso, né? No nosso sofrimento, eu acho que é de extrema importância a gente saber dividir, né, o que é a responsabilidade de Deus e o que é a nossa responsabilidade, porque realmente a gente tem uma tendência a culpabilizar Deus, né, até pelas nossas escolhas péssimas. Então, a gente coloca na conta de Deus e a gente, às vezes, não consegue agradecer, né, pelas coisas boas e tudo mais. E a gente perde essa noção da responsabilidade, que muito das coisas ruins, da destruição, né, que se dá no mundo é por causa da nossa ganância, da nossa ambição. Tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, né, é a ambição do homem, destruindo a natureza. E aí as pessoas ainda se levantam para falar, porque Deus, não sei o quê, né? E a gente tira a nossa responsabilidade. Exatamente, tem a nossa responsabilidade, né? A gente tem que ter a consciência disso, né? Deus deu a Adão e Eva o jardim para que eles cuidassem do jardim. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade também com a teologia e também com a natureza, né? Porque, na verdade, nós devemos cuidar dela, né? Nada que precisava ser tão, assim, feito, tipo no Fordismo mesmo, ali, tem que ter bastante frango, então tem 1 milhão de frango, passa na máquina lá, vai cortando, vai fazendo tudo. Não precisava ser assim, né? A gente vê, por exemplo, uma coisa assim bem aleatória aqui, né? Mais uma vez eu vi no Discovery Channel,
falando acho que dos Incas ou dos Aztecas, agora eu não lembro, em que tinha uma população de mais de 1 milhão de pessoas no meio da floresta, mas não tinha aquele desmatamento desordenado, sabe? Era uma coisa assim, organizada, natural, sem tipo assim, acabar com uma espécie, aí não dá para saber, mas tipo assim, sem ter um consumo em massa de um determinado animal, que tipo assim, para ter a reprodução, para ter tudo certinho. Então, tipo assim, você tinha uma cultura ali que era organizada, cuidava bem das coisas, mas quando foi passar para a gente com uma cultura totalmente ocidental, aí o consumo e ganância, e pronto, aí começou a desandar mesmo, né? É bizarro isso, cara. É muito doido você pensar nisso, porque, pô, essas culturas, principalmente essas culturas milenares, assim, como é que esses caras viviam, mano? Pois é, e olha uma coisa interessante, né? Assim, no contexto brasileiro, assim, vamos dizer, né? Nós temos a Amazônia, né? Inclusive isso é um tema político, viu, gente? Olha que coisa interessante. Mas nós temos a Amazônia hoje que ela é cobiçada pelo mundo inteiro. Sim, mas fato. por que ela é cobiçada? Porque ela tem minerais, né? Ela tem a questão de ser uma terra muito fértil, ter bastante água doce, né? Tanto na terra, debaixo da terra e no ar, né? Porque as famosas monções, se eu não me engano, posso estar muito errado, que é aqueles rios que passam nas nuvens, né, também, que sai de lá as chuvas que caem aqui no Sudeste. Então, sim, nós temos a Amazônia, todo mundo quer proteger, mas na verdade, tem vários contextos ali, né? Tem gente que está olhando para a Amazônia, não só para preservar, mas por causa de mercado. Tem gente que olha para a Amazônia e pensa assim, poxa, ali é o lugar que a gente tem que internacionalizar, porque é ali que vai vir produção de alimentos. A gente não sabe como vai ser daqui a 20, 30 anos, né? Então, as consequências virão, né? Nós temos populações muito altas, não tem problema nenhum nisso, mas tudo com decência e organização, há um equilíbrio, né? Então, quando a gente pergunta assim, quando tudo isso vai passar, eu acho, assim, com uma visão mais pessimista, eu acho que a maioria das coisas que nós preservamos e cuidamos também irão passar no cenário que a gente estará mais perto de Cristo, né? Sim, total. E assim que eu fico, às vezes a gente fica assim, cara, mas o que a igreja pode fazer, né? Nesse sentido, o que a igreja pode fazer? A igreja pode começar conscientizando, né? Pode começar a falar a respeito de um padrão de alimentação, também de consumo, né? Das coisas, né? Que são, né? Enfim, a gente tem diversos temas, várias coisas, mas que tudo afunila ali, olha, cara, isso aqui está passando, não tem jeito. Isso aqui vai passar. Esse tema é complexo, cara. Esse Exato, tema é complexo, porque, tipo assim, parece conspiração e tudo mais, porque, querendo ou não, é meio não, é total desesperançoso, né? Porque isso é bíblico também, gente. Tipo, a Bíblia fala claramente que a gente vai ter aflição, Exato. que, tipo assim, Vai que só vai piorar, ser né? difícil, que vai piorar, que próximo da volta de Cristo as coisas vão ficar difíceis, vai piorar. Então, assim, não tem muito a ser dito, porque se a gente começar a falar, vai parecer que um show de horror. Exato. Porque é complexo, é Mas coisa ruim. aí E no que a momento que a gente gente está vivendo hoje, é tipo assim, vai parecer tipo assim, pô, cara, igreja é esperança, né? Qual é? Me ajuda aí. Então, assim, é exatamente por isso, porque é aí que a gente vai perceber que o discipulado, né, a gente ter essa consciência de tipo assim, cara, eu preciso estreitar minhas relações com Deus, eu preciso estreitar minha relação com Jesus, porque se eu não me apegar a isso, me apegar a esse mundo, às coisas, eu nunca vou conseguir dar um passo adiante, eu nunca vou começar a olhar, porque toda hora que a gente olhar para o cenário e para o que vai vir, vai ser aquela parada assim, realmente esperançosa, como você disse, da gente ficar assim, meu Deus, isso tudo vai passar. Mas se a gente todo dia trabalhar com a consciência de que tudo vai passar, independente do que a gente faça, eu acho que a gente fica até mais tranquilo, digamos assim, porque a nossa esperança não vai estar mais em nós, né? Embora tenhamos a nossa responsabilidade, mas estará somente em Deus. Sim. Então eu acho que nesse caminho, né, nessa construção nossa, enquanto cristão nesse tempo, exatamente de apontar Jesus. Eu acho que, resumidamente, é continuar apontando Jesus. Realmente, vai haver muitas coisas que nós não concordamos,
mas que irão acontecer independente da nossa concordância ou não, né? Mas a gente vai ter que sempre apontar Jesus. Fato. Sim. Então, assim, galera, a gente está conversando assim de diversas coisas e tal, quando isso tudo vai passar, e a gente percebe que realmente pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, enfim. O que é importante para nós é a gente ter essa consciência de que tudo isso é finito, de que isso tudo vai passar, né? Porém, a gente também tem que entender que nós devemos estar com os nossos olhos voltados para Cristo, que a nossa direção de olhar mesmo deve ser Ele, porque é aí que nós agarramos a nossa esperança. Apesar de tudo, eu acho que a nossa esperança, de fato, precisa estar em Cristo, né? Então, eu acho que isso é o maior conforto que a gente pode ter, né? Porque a gente já Amém. sabe que, assim, pode pensar qualquer coisa, mas não teve ninguém que venceu a morte, né, até hoje. Então, assim, eu acho que a gente está bem seguro, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa mesmo voltar os nossos olhos a isso, entender, lembrar aonde que a gente está firmado, que deveria ser na rocha, né? E ter aquela ideia da esperança da glória mesmo, sabe? Que vai chegar, cara. Amém. É questão de tempo, vai chegar. E a gente precisa estar preparado para isso. E é isso, sabe? Viver firme nisso, entendendo que vai ser difícil, vai ter momentos mais difíceis do que os outros, talvez vão ter momentos extremamente difíceis que a gente não sabe como vai passar, mas quem guia não é a gente, é Ele, é Deus. Verdade. E Ele vai guiar na hora, no momento oportuno, porque Ele dá um problema de cada vez para a gente, né? Então, acho que é isso. Show. Carol? Bom, eu acredito que a gente tem um grande problema chamado imediatismo, né? Então, a gente realmente está plantando algo que a gente muitas vezes não vê o resultado disso aqui hoje, né? Mas, com certeza, Deus nos garante, né, que todo esse sofrimento, todo o sacrifício, né, tudo que a gente entrega a Ele, nós teremos uma recompensa final, né, igual Paulo fala. Eu acredito que a gente precisa realmente confiar mais, né, fortalecer a nossa fé. Eu vou citar uma fala aqui do Lewis, rapidinho, que fala assim: Ele transformará o mais fraco e o mais imundo dentre nós em uma esplendorosa e radiante criatura imortal, que pulsa com energia, alegria, sabedoria e amor inimagináveis, um espelho límpido, sem manchas, que reflete Deus com perfeição, embora evidentemente em menor escala. Seu poder, prazer e bondade infinitos. É isso que nos espera, nada menos. Deus nos abençoe, né, a sermos, Depois dessa, Amém. a sermos essa pessoa que reflete realmente a imagem de Cristo, né? é isso Bom, aí. esse foi mais um Fluxcast, né? Fluxcast número 12, né? E você que nos assistiu aqui pelo YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, siga-nos aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com alguém que você tenha aí conversado sobre quando isso tudo vai passar e também outros temas que nós já conversamos. E galera, está sendo muito bom a experiência, né? Obrigado pelo feedback aí nas redes sociais, no Spotify também. E é isso aí, sigam a Cristo, seguem o fluxo, preserve a natureza também. É Preserve a verdade, natureza. importante. Não só a Amazônia, plante uma árvore aí onde você estiver e vai ser muito bom. Valeu, galera, tamo junto. Até Um mais. abraço.